Você vive realmente uma vida cristã? Tem muitos desses por aí. Então é por isso que no vídeo de hoje a gente vai falar quais são esses tipos e como que a gente pode parar de ser algum deles. Alguns dos tipos de crentes que a gente vê por aí. Mas antes, se inscrever e ativar o sininho, porque esse é um canal que existe focado em ajudar mulheres cristãs a estarem florescendo em meio ao mundo caído. Então, se esse é o seu desejo, você é mais do que bem-vinda. Então, hoje a gente contra isso. E o primeiro tipo que a gente vai estar abordando é o crente versão light. A pessoa tem um entendimento correto das verdades bíblicas, mas ela não está disposta a sofrer por amor a elas. Quando ele negou ao Senhor Jesus 3 vezes. Naquele momento, Pedro já tinha caminhado com Jesus, ele sabia, conhecia as palavras de Jesus, mas ele não estava disposto a morrer por amor a essas palavras. Então, por isso que depois, quando Jesus ressuscita, ele pergunta a Pedro, a pressão também se tornou mais forte para cima de cristãos. Especialmente jovens cristãos que estão em escolas, em universidades, estão vivendo uma pressão muito grande. Mas eu acho interessante como que no livro Segure a Linha, o pastor Eric Reed, ele traz uma questão interessante que ele diz assim: resistir à tentação de se conformar com o mundo é o chamado para cada discípulo de Jesus. E isso é importante, porque a gente é chamado para resistir essa conformidade, a gente precisa de coragem. E uma coisa que eu recomendo demais para você estar aprofundando nesse tema, esse livro aqui, ele não é muito grande, vai ter o link aqui dele na descrição, porque esse livro, pessoalmente, ele me ajudou muito para que eu pudesse também ter essa mentalidade de buscar ser corajosa, de buscar, às vezes, na sala de aula, falar quando algum professor estiver falando algo que é contrário ao que a Bíblia ensina. Então, esse livro aqui vai te ajudar demais. De verdade, se você tem adolescentes, jovens na família, presenteia eles com um livro desse, porque é uma bênção, um livro que vai te ajudar tremendamente. Se você é jovem, já sabe, vai ter o link aqui na descrição. Então, não seja um cristão versão light, seja um cristão corajoso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: aonde a batalha é travada, ali é testada a lealdade do soldado. Então, não adianta, às vezes, a gente querer lutar sobre algo que não tem nada a ver com a batalha. Um soldado, se ele for lutar no campo dos feridos, ninguém tá ali querendo lutar. Mas ele tem que ir no campo de batalha, aonde estão os inimigos dele. Ali ele tem que estar presente, ali ele tem que ser corajoso, ali a coragem dele é testada. Então, busque viver a vida cristã de uma forma corajosa. Seja uma mulher corajosa para falar a verdade, mesmo quando ela não for popular. Viva a vida cristã de forma autêntica, de forma corajosa. Não queira pedir desculpas pelo que a Bíblia ensina, porque aquilo que Deus diz é melhor, mesmo que as outras pessoas digam o contrário, como já diria John Bunyan. Então, adquira esse livro e a gente vai para o segundo tipo de crente, que é o crente de última geração. Então, eu sei que quando às vezes a gente fala crente de última geração, a primeira coisa que vem à mente é pensar algum que é super tecnológico, alguma coisa assim. Mas não é. Na verdade, o crente de última geração, ele é o fim da linha. Em outras palavras, ele é o último elo de cristianismo naquela geração. Ele é o fim da linha. Isso porque existem algumas pessoas que se dizem cristãs, e podem ser que algumas delas realmente sejam, só que às vezes cristãos que são muito rasos de conhecimento bíblico e talvez imaturos na fé, mas essas pessoas, elas não estão preocupadas em levar o evangelho adiante. Elas não discipulam outras pessoas, elas não compartilham o evangelho. E, consequentemente, depois que essas pessoas se casam e criam famílias, essas pessoas não vão estar dispostas a lutarem pelos seus filhos para que seus filhos se tornem verdadeiros servos de Deus. Então, de certa forma, essas pessoas não vão dar uma educação cristã aos seus filhos, porque afinal de contas é bem difícil. Não vão querer filtrar aquilo que os filhos assistem, porque afinal de contas todos os amiguinhos deles estão assistindo, então eles não querem ser vistos como os diferentões. E não querem proteger os filhos das várias ideologias, porque afinal é muito desgastante. Então, no final das contas, depois que elas já fizeram tudo isso, de não dar uma educação cristã, não proteger os filhos de ideologias, não filtrar aquilo que eles assistem, não dar uma educação dentro de casa, de disciplinas, de todas essas questões, vivendo em um lar que tenha um ambiente
primariamente focado na palavra de Deus, então quando eles fazem isso, eles acabam sacrificando seus filhos no altar da aceitação social. E como consequência, esses filhos acabam seguindo um caminho de perdição. E às vezes, quando os pais vão parar para pensar sobre isso, já é tarde demais. Isso traz de volta a importância de vivermos a nossa fé cristã com coragem, como eu tinha falado, com base no livro do Segure a Linha. A gente precisa ter uma mente muito intencional na questão de estarmos passando o evangelho adiante. Pais e mães devem fazer isso com seus filhos e aquelas pessoas que ainda não têm filhos podem estar tendo filhos espirituais. Converse com pessoas da sua igreja, esteja disposta a discipular em passar o evangelho adiante para que outras pessoas possam estar vivendo a vida cristã de uma maneira corajosa, para que elas possam estar segurando a linha da fé, para que mais pessoas estejam vivendo um evangelho verdadeiro, para que mais pessoas estejam servindo e amando o Senhor Jesus de verdade. E antes da gente falar sobre os crentes vida louca, a nossa pergunta do dia vai ser: o que você acha que cristãos podem fazer para viverem uma vida cristã verdadeira? Comenta aqui pra gente estar aprendendo umas com as outras a não cairmos nesses e agora os crentes vida louca. E talvez você esteja pensando, mas você falou errado, era pra ser vida louca. Mas já já você vai entender. Lembra de Ló? Ló, na Bíblia, a gente vê o relato dele ali, principalmente no livro de Gênesis, e nós lemos que Ló era sobrinho de Abraão, mas Abraão e Ló começaram a ficar muito ricos e começou a ter confusão entre os dois, os servos deles, então eles resolveram se separar. Então Ló olha para aquela terra que parecia tão boa de Sodoma e resolve ir para lá. E quando ele vai, ele começa morando para fora da cidade, depois ele já se muda para dentro de Sodoma. E acontece que lá dentro, Ló não lutava contra o pecado que ele via, ele não repreendia esse pecado, ele nem ensinava para sua família que aquilo estava errado. Então, depois, Ló ele começa de certa forma a ver aquilo como normal, apesar de que aquilo o incomodava. Então, a gente sabe que depois Deus envia anjos para estarem resgatando Ló de Sodoma, mas no caminho que eles estão saindo, Ló perde a sua esposa porque a sua esposa amava mais a cidade de Sodoma, a cidade do pecado, do que ela amava a Deus. Então, naquele momento, ela se torna uma estátua de sal. Depois, as filhas de Ló também provam que elas estavam com um coração muito parecido com o do povo de Sodoma, e depois a descendência de Ló se torna precursores de povos que se tornaram inimigos do povo de Israel. Então a gente olha para isso e o nosso coração quebra. A história de Ló é uma das principais de quebrar o coração que a gente pode ver. Isso porque, talvez lendo só o livro de Gênesis, talvez a gente não pense que Ló tenha sido salvo. Talvez a gente não pense que Ló esteja no céu agora. Mas com base no que a gente lê em 2 Pedro, que diz que o justo Ló se afligia por aquilo que via. Então, com base nessa passagem, a gente vê que Ló foi sim salvo, apesar dele ter entrado como se fosse raspando para dentro do céu, a sua família foi completamente perdida. Será que a gente está vivendo como ele? Será que nós estamos vivendo uma vida louca? Como é que isso acontece? Começa com não levar a sério uma vida de santidade, não frequentar uma igreja e, consequentemente, não ter comunhão com o povo de Deus, estar assistindo todo tipo de pecados em filmes, em séries e não se incomodar com isso. Ter amizades íntimas com pessoas que estão em rebeldia contra Deus, pessoas que não são crentes, e acabar olhando para o pecado e achando que ele é normal. Essas atitudes mostram que alguém é um crente vida louca. E a questão é que nós, como cristãos, nós somos chamados a vivermos uma vida cristã corajosa, amando a santidade, vivendo a santidade, apontando quando algumas coisas são pecados e não tendo medo de falar acerca disso. Por quê? Viver uma vida de santidade e coragem, ela nos leva a uma alegria muito profunda. E o fim da santidade é ver a Cristo. Nós queremos ver a Cristo, então nós precisamos viver uma vida de santidade, que é a prova de que nós somos restaurados, justificados, redimidos por Cristo. Mas acontece que algumas pessoas acabam entrando raspando para dentro do céu. Mas existem algumas que
mas existem algumas que acabam indo por um caminho de apostasia e se perdem completamente. E se você quiser aprender mais sobre como que é esse caminho da apostasia e os 9 passos, assiste esse vídeo aqui para você estar aprendendo mais sobre isso para não cair numa apostasia. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like e o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. Com a graça de Deus, a gente se vê na semana que vem.